Olha. Sabrina, vamos falar aqui, para o pessoal entender quem que é a Sabrina, se você nasceu em Ribeirão, né? O pessoal saber de onde você veio. Tenho 43 anos, sou ribeirão-pretana mesmo. Sou fisioterapeuta, formada há 23 anos. E tenho minha clínica há 22 anos. E aí, no meio desse caminho, aí sou casada com o capitão Fernando Roberto. O homem do sorriso mais famoso do Café Amargo, né? Deu o que falar esse sorriso, viu? Foi muito bom. Foi você que fez, né, Glauco? Eu tava no hospital, ele manda, né? Eu falei, nossa, que sorriso. Não, e o pior é que eu não me liguei ainda. Nem ele percebeu, foi a esposa que percebeu. É que ele não sorri, né? Pra quem não entendeu, o Glaucio colocou um sorriso de inteligência artificial na foto dele. O capitão Foi todo muito sério, bom. ele vai meter um sorrisão pra ele com o dentão aberto. Um sorriso de preenchimento, né? Sorriso da Globo. Estético, né? E a nossa relação já... Estamos juntos há 23 anos. E da nossa relação, tivemos 2 filhos, né? Casados, vai fazer 16 anos. E a gente teve o Felipe, que hoje tem 12 anos. E tivemos o Gabriel, que hoje teria 7 anos. O Gabriel nasceu com uma síndrome... chamada síndrome de Pfeiffer, do tipo 2. Descobri com 22 semanas de gestação. Depois do descobrimento, né, da síndrome e da gravidade que a síndrome mostrava por todos os exames que a gente fazia, ele não tinha os giros temporais e parietais do cérebro. Isso foi visto através de uma ressonância magnética. Era compatível com a vida, porém não sabia o quanto ele viveria, né? Uhum. E aí foi me proposto, durante esse processo, né, de saber todas as alterações que ele tinha, um aborto. Que eles chamam de aborto terapêutico, né? O aborto terapêutico, eles lidam do quanto um bebê com tantos problemas poderia causar uma destruição familiar. Então, uma bagunça na família. E aí foi me proposto isso, e na hora eu disse não por minha conta, sem consultar ninguém, porque o Gabriel mexia muito na minha barriga, apesar dele não ter os giros temporais e parietais, que isso mostra que ele não teria movimento nenhum. Ele seria um vegetal, então isso já foi me passado durante a gestação, que se ele sobrevivesse, ele seria um vegetal. E ele mexia muito na minha barriga, né? Ele me chutava toda hora. E eu falei pros médicos, não, ele tá vivo dentro de mim. Se for pra ele nascer e morrer, então que ele cumpra o tempo e a missão dele que for necessário. Eu descobri com 22 semanas de gestação. E aí, com 27 semanas, eu inicio o trabalho de parto com contrações de 3 em 3 minutos. A minha opção foi dar continuidade em todo o meu tratamento no HC. Aí eles me propuseram se eu queria entrar pela clínica civil ou pelo SUS. O que diferenciaria seria que o Gabriel, pelo SUS, ele teria todos os cuidados rápidos e necessários de investigação sobre todos os problemas dele, que se eu entrasse pela clínica civil, teria que sempre pedir permissão para o convênio para fazer todos os tipos de exame. Sim. E que, no caso, a pessoa que seria prejudicada pelo tratamento no SUS seria eu, porque a internação seria os quartos, né? Eu não teria uma individualidade para viver isso, né? Seria tudo junto. E quando eu entro em trabalho de parto, aí eu interno com as mães que estão grávidas também. Então, era um quarto para 15 mulheres e um banheiro. Então, tudo isso já foi me falado antes para eu decidir qual caminho eu ia seguir. Porque uma vez que eu entro pela clínica civil, eu só posso continuar pela clínica civil. E uma vez que eu entro pelo SUS, eu continuo pelo SUS. Né? Então, aí minha opção, eu falei, qual é o melhor para o meu filho? É o SUS. Então, eu entrei pelo SUS. E aí a gente começou pela todo questão o burocrática, processo. você está dizendo? Pela questão burocrática que seria melhor pelo SUS? Pela questão burocrática. Que depois eu sofri isso, porque assim, na clínica civil e no HC, né, no HC pelo SUS, tratamento. Então você tem eu já tinha um diagnóstico de uma patologia, uma disfunção do meu bebê.
na minha barriga. E aí, tudo que for para tratar isso, o SUS ele faz, né? Dentro do HC. Né? O HC ele só pega casos, o HC criança, no caso, casos de alta complexidade. Então, eu me encaixava nesse padrão de alta complexidade. Só que tudo que é urgência, o HC, aí eu teria que ir para a UE, unidade de emergência. Aí a minha opção não era ir para a UE na unidade de emergência e ir pelo SUS. Aí a minha opção nas emergências, eu ia pelo convênio. Entendeu? Então, assim, quando o Gabriel ficava doente, pneumonia, o home care, que daí entra a atuação do meu irmão na ativação do home care. Então, eu usei o convênio e usei o SUS, né? O SUS eu usei para todas as cirurgias que o Gabriel fez e para todas as especialidades que ele precisava passar. Ele passava por tudo: neuropediatria, neurocirurgia, óculoplástica, endócrino, gastro, oftalmo, reumato, todas as especialidades ele passava. Porque ele encaixava em todas as especialidades por todas as alterações que ele tinha, né? Então, nisso eu fazia com as especialidades, eu fazia com o SUS. Então, todas as cirurgias que o Gabriel fez, ele fez pelo HC, né? E aí, tudo que era em cuidado de casa, terapia, então fisioterapia, terapia ocupacional, nutrição, aí isso eu usava o convênio. As internações, uma pneumonia, um desequilíbrio das convulsões, aí isso eu usava o convênio, né? Porque eu não queria ir para a UE, tá? Então, eu só fazia todo o tratamento na parte do HC criança. E aí, para ter ele, eu também optei em ter ele pelo HC. Então, fazer o meu parto no HC, pelo SUS. Porque daí ele já iria ser direcionado para todos os atendimentos que ele precisaria passar. E aí, quando eu entro em trabalho de parto com 27 semanas, é me proposto deixar nascer um médico. Eu não condeno, tá, gente? Não, eu acho que eu sou da área da saúde, eu entendo muito bem que tem coisas que nós precisamos ser mais... lógico, né? Você vai pra razão, você não vai pra emoção, né? E aí o médico virou pra mim e falou: Sabrina, eu tinha contração de 3 em 3 minutos e nenhuma dilatação, porque ele era pélvico, né? Pélvico é um bebê sentado. Sim. Ele não virou. O Gabriel tinha macrocefalia, hidrocefalia, crânio em trevo. Aí se eu falar todas as alterações que ele tinha tudo e mais um pouquinho. E aí o médico falou: deixa nascer, Sabrina. O seu corpo está expelindo esse feto. O seu corpo está vendo ele como um corpo estranho, né? Devido às alterações que ele tinha. Aí eu virei para ele e falei: não, doutor, eu quero inibir. Porque eu sou da área da saúde, então eu sei dessas possibilidades, né? Ele virou e falou assim... eles foram muito carinhosos e aceitaram a minha decisão. Porque o que eu vejo na prática, no SUS, um bebê que não tem expectativa de vida não é investido, né? A opção é deixar nascer, né? Porque se o meu filho nascesse com 27 semanas, ele não sobreviveria, né? Ele iria morrer. Aí eles me deram a opção. Aí eu falei: não, doutor, eu quero deixar nascer. Eu quero inibir. Aí eles viraram pra mim e falaram assim: Sabrina, você tem que aceitar a morte. Eu falei: doutor, eu aceito a morte, mas eu só aceito a morte quando eu souber que eu fiz de tudo pelo meu filho. Então, eu não vou desistir no meu primeiro obstáculo. Eu quero inibir. Isso foi com quanto tempo? 27 semanas. 5 semanas depois do que eu descobri que ele tinha uma formação. E essas 5 semanas antes, tinha algum tipo de tentativa de convencimento para você não, fazer só foi me proposto uma vez. Só uma vez? Eu disse não, acabou. Tá. É sempre muito respeitoso. E eles explicaram, até na hora que falou assim, é proposto para você o aborto terapêutico. O seu caso, ele entra, né, o que a gente chama de aborto terapêutico. Aí eu virei e falei assim: não, eu não aceito. Nem se eu corresse risco de vida, Sabrina, eu não aceitaria. Né? Então, para mim, eu não passava nenhum momento na minha cabeça tirar o meu filho. Eu falei: não, eu vou aproveitar o quanto eu puder. Ele tá na minha barriga, ele mexe, né? E eu fiz foto, fiz chá de bebê, mesmo sabendo de todas as alterações, eu cumpri o que é normal de uma gestação. E os familiares todos sabiam também? Hã? Os familiares todos sabiam também? Todos sabiam. Quando eu descobri, porque o primeiro ultrassom que eu fiz foi no particular, né? E eu fui sozinha, porque o Fernando sempre trabalhando muito, ele não pôde me acompanhar, eu fui sozinha.
fazer o morfológico. Porque na minha cabeça, eu já fiz de um filho, vou fazer de outro. Eu falei, fica tranquilo, eu vou lá fazer. E o médico, eu fiz na Núcleos, né? O médico, ele o tempo todo também extremamente cuidadoso. Ele só me perguntava, ele ficou quieto o ultrassom inteiro. Ele só falava assim pra mim, você tá sozinha? Eu falava, tô sozinha, doutor. Mas tá tudo bem? Ele falava, tá. Ele não falava nada. Eu falava, tá. Doutor, mas tá tudo bem? Demorou muito o meu ultrassom. Aí ele só me perguntava, mas você tá sozinha mesmo? Não tem ninguém te acompanhando? Eu falava, não, eu tô sozinha. Por quê, doutor? E ele não me falava. E aí, quando eu me vesti, porque o ultrassom, geralmente, ele sai na mesma hora, né? Aí ele virou e falou assim, o seu ultrassom não vai sair na mesma hora, porque eu detectei uma hidrocefalia. Então, depois você liga pro seu médico, pro seu ginecologista, pro seu obstetra, que depois a gente precisa ver como que vai ser o caminhar de todo o processo. Nossa, eu só recebi a hidrocefalia, eu já recebi, meu chão já abriu. Porque você planeja uma gestação. Eu demorei 1 ano e meio para engravidar do Gabriel. O Fernando fez uma promessa para Nossa Senhora Aparecida para eu engravidar. Tanto que quando eu engravidei, ele foi fazer a primeira vez a caminhada da fé para cumprir a promessa, né? Nós somos católicos. E aí, você vê que tudo aquilo sai, né, do contexto. Então, eu já tinha escolhido um formatinho do quarto dele. E aí, tudo isso sai do planejado, né? Sim. É bem aquilo que que até comentei antes, totalmente fora do contexto, que a gente comentou sobre a parte profissional, mas a gente tem um plano de vida, né? A gente deseja algo. Só que às vezes o nosso desejo não é alinhado aos planos de Deus. Então, hoje eu aprendi com a gestação do meu filho que tudo a gente precisa alinhar aos planos de Deus. Então, Senhor, eu desejo isso, mas isso é da tua vontade? Isso é do teu desejo? E a minha gestação não era da minha vontade, né? Então, não foi do meu desejo. Porque eu desejei um menino, meu filho que escolheu o nome Gabriel. Ele falava, ele vai brincar de bola comigo. E aí, quando eu recebo que ele ia ter uma malformação, ia ser um vegetal, ele não ia mais brincar de bola, né? E seu filho pode morrer amanhã, mãe. Você entrou em trabalho de parto, deixa nascer, ele é um corpo estranho. Então, são N informações que você começa a receber da equipe médica e que você tem que modificar a sua maneira, né? Então, a família também, nós estamos rezando, ele vai nascer saudável, né? Até que você estoura, né? Que você fala assim, não é o que Deus quer, ele não vai nascer saudável, né? Deus quer que ele venha com uma síndrome. Ele tem um propósito para vir com essa síndrome e a gente tem que aceitar esse propósito, né? Sim. O porquê que ele veio assim, né? Não porquê, para quê, né? O que ele veio transformar. E ele é maravilhoso, né? Se eu falar do meu filho, eu fico assim horas, porque ele foi magnífico. E aí eu entrei em trabalho de parto com 27, com 30 e com 33 semanas. Eu pude inibir todas as vezes. Eles me permitiram com medicação super forte, que eu babava, tremia. Então, ela me dava taquicardia, mas eu optei em inibir. E com 33 semanas o médico fala que eu não poderia mais inibir, que já tinha ultrapassado a quantidade de medicação que eu poderia tomar. Que agora, se o Gabriel tentasse nascer a partir das 33 semanas, eles não iriam inibir mais. Eu parei de ter contração. Eu tinha contração de 3 em 3 minutos. Eu parei de ter contração e o Gabriel nasceu de parto eletivo com 38 semanas. Então, foi um parto programado com 38 semanas. É como Deus falasse assim, tô te testando, vamos ver se você tá dizendo sim mesmo aos meus planos, né? Na hora que a equipe médica vira e fala assim, não pode mais, agora vai te prejudicar, daí Deus fala assim, agora é minha vez, agora eu vou segurar. Então, ela disse sim, né? Ela aceitou o que tem para vir. E aí, o Gabriel nasce, aí antes do Gabriel nascer, me falado novamente, se o seu filho nasce separado, você quer que reverte? Eu virei pra médica e falei, sério que você tá me perguntando isso? Eu falei, eu tô nadando pra morrer na praia? Eu falei, é óbvio que eu quero que você reverte, né? E aí eles, mas então a gente vai tentar apenas 5 vezes. Se seu filho nascer separado e ele não voltar em 5 vezes, a gente detecta óbito, tá bom? Eu falei, tá bom. É a conduta? Então é a conduta. O Gabriel nasce parado e ele volta na 3ª tentativa de retorno. Né? O parto foi super complicado, ele estava entalado por causa da macrocefalia, enfim, esse monte de coisa.
Mas o Gabriel ele foi uma superação bem rápido, com todas as deformidades que ele tinha. Com 16 dias, ele foi para casa. Com sonda, nunca se alimentou pela boca. Mas com 16 dias, ele passou da CTI NEL para o berçário e do berçário para casa. E no berçário mesmo, no HC, com menos de 16 dias, ele teve a sua primeira convulsão. Então, já foi detectado que ele tinha convulsão. E aí meu leite secou, aí viu que ele tinha que tomar leite especial, aí aquele monte de coisa. E aí fomos para casa. Aí começou a nossa luta na jurídica. parte do home care. Porque o